Boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retira o sigilo de 27 depoimentos sobre a tentativa de golpe de Estado depois da última eleição. O ex-comandante do Exército dá detalhes de reuniões do ex-presidente Jair Bolsonaro com a cúpula das Forças Armadas. Afirma que recebeu 2 versões de uma minuta golpista. E que Bolsonaro sabia que não havia fraude nas urnas. O ex-comandante da Aeronáutica diz que o ex-comandante do Exército advertiu Bolsonaro de que o prenderia caso atentasse contra a democracia. E que se o Exército tivesse concordado, possivelmente a tentativa de golpe de Estado teria sido consumada. O Jornal Nacional está começando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou hoje o sigilo dos depoimentos de militares e políticos à Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado. Um deles é o do então comandante do Exército no governo Bolsonaro, Freire Gomes. O general disse que Bolsonaro tratou de minutas golpistas durante reuniões com a cúpula militar. Freire Gomes afirmou ainda que se recusou a participar de uma tentativa de golpe e que Bolsonaro sabia que não havia irregularidades nas urnas eletrônicas. O general Marco Antônio Freire Gomes falou à Polícia Federal no dia 1º de março como testemunha. Comandante do Exército entre março e dezembro de 2022, ele deu detalhes de encontros realizados após o segundo turno das eleições daquele ano do então presidente Jair Bolsonaro com a cúpula das Forças Armadas para discutir a possibilidade de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. No depoimento, Freire Gomes afirmou que não foram encontradas fraudes nas urnas e que o então presidente Jair Bolsonaro sabia disso. Indagado se foi encontrada alguma irregularidade que colocasse em risco o resultado das eleições de 2022, respondeu que não, que o relatório elaborado pelo Ministério da Defesa não identificou qualquer irregularidade que colocasse em risco a credibilidade do resultado das eleições de 2022, dentro do que foi verificado. Indagado se o então presidente Jair Bolsonaro tinha ciência que a Comissão de Fiscalização Eleitoral não tinha identificado nenhuma fraude nas eleições de 2022, respondeu que sim. Sobre os acampamentos em frente a quartéis do Exército, o ex-comandante da Força afirmou que não retirou os manifestantes porque nunca houve uma ordem judicial para a remoção das manifestações. E diante das perguntas dos policiais, o general Freire Gomes disse que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como GLO, a garantia da lei e da ordem, estado de defesa e estado de sítio em relação ao processo eleitoral. Estas são medidas extremas, que só podem ser usadas pelo presidente da República em caso de forte ruptura da ordem ou da democracia. O que não havia, porque todas as entidades fiscalizadoras comprovaram a lisura das eleições. O estado de sítio e o estado de defesa, segundo a Constituição, precisam de aval do Congresso. Perguntado sobre sua postura nessas reuniões, Freire Gomes disse que sempre deixou evidenciado ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Freire Gomes contou que foi convocado pelo então ministro da Defesa, o também general Paulo Sérgio Nogueira, para uma primeira reunião no Palácio da Alvorada no dia 7 de dezembro de 2022. Segundo ele, lá também estavam o então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, e o ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, Felipe Martins. Segundo o general, Felipe Martins leu na biblioteca do Palácio argumentos jurídicos de uma minuta com teor golpista. Esse mesmo documento foi encontrado pela Polícia Federal no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou um acordo de delação premiada com a PF. Freire Gomes disse que naquela reunião, Bolsonaro informou que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes das Forças Armadas. Segundo o ex-comandante do Exército, em uma segunda reunião com Bolsonaro, que contou com a presença dele, do almirante Almir Garnier e do então comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, foi apresentada uma nova versão da minuta. Um documento que previa a decretação do estado de defesa e a criação de uma comissão para apurar a legalidade do processo eleitoral.
Freire Gomes disse à PF que ele e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente que eram contrários ao conteúdo do decreto e que Bolsonaro não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude. Freire Gomes afirmou que, pelo que se recorda, o almirante Garnier, ex-comandante da Marinha, teria se colocado à disposição do presidente da República. O general também relatou um encontro no dia 14 de dezembro daquele ano no Ministério da Defesa entre o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os 3 chefes das forças. Segundo ele, as medidas golpistas foram o tema da reunião. Os investigadores então apresentaram a Freire Gomes uma minuta com teor golpista apreendida pela Polícia Federal em janeiro do ano passado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O general confirmou que o conteúdo do texto era o mesmo que foi discutido nas reuniões com Bolsonaro. Freire Gomes disse à PF que Anderson Torres dava o suporte jurídico para as medidas golpistas que poderiam ser adotadas. O general Freire Gomes afirmou que houve uma tentativa de convencer a cúpula das Forças Armadas a aderir ao plano de golpe de Estado. Que ele avisou ao então presidente Bolsonaro que a trama golpista poderia levar a uma responsabilização penal e que não haveria chance de reverter o resultado das eleições. Indagado se em alguma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro, Freire Gomes deixou claro que nenhum instituto jurídico que decretasse serviria para mantê-lo no poder após o término de seu mandato, o general respondeu que sempre externou ao então presidente da República, nas condições apresentadas, que do ponto de vista militar, não haveria possibilidade de reverter o resultado das eleições. O ex-comandante do Exército também disse que foi alvo de ataques pessoais após se recusar a participar da trama. Até depor a PF, o general Freire Gomes não havia denunciado às autoridades as tratativas golpistas das reuniões. O depoimento dele é considerado pelos investigadores uma das peças-chave da investigação que envolve o ex-presidente, ministros e integrantes da alta cúpula militar do governo dele. Em nota, a defesa de Anderson Torres reafirmou que ele não participou de qualquer reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e os comandantes militares para tratar de medidas antidemocráticas. Que Torres, segundo a defesa, citado de modo genérico e vago por 2 testemunhas, afirmou que houve grave equívoco nos depoimentos prestados e que vai requerer novo depoimento e eventual acariação, além de outras providências necessárias. A defesa afirma ainda que Anderson Torres coopera com as investigações e mantém compromisso inegociável com a democracia. A defesa de Felipe Martins afirmou que ele nunca redigiu ou auxiliou na redação de qualquer documento que determinasse um golpe de Estado ou a prisão ilegal de autoridades constituídas, que ele não integrava núcleo jurídico de qualquer organização criminosa que tivesse por objetivo subverter ilegitimamente o resultado eleitoral, que tão somente praticou atos lícitos e irregulares e que condiziam com sua função. Outro depoimento que teve o sigilo levantado foi o do ex-comandante da Aeronáutica. Carlos Almeida Batista Júnior afirmou que tentou demover o então presidente Jair Bolsonaro da ideia de usar medidas de exceção. Disse também que o então comandante do Exército, Freire Gomes, advertiu Bolsonaro de que o prenderia caso atentasse contra a democracia. Batista Júnior declarou ainda que se o Exército tivesse concordado, possivelmente a tentativa de golpe de Estado teria sido consumada. Logo no início do depoimento, o ex-comandante da Aeronáutica foi enfático ao dizer que rechaçou qualquer irregularidade nas eleições presidenciais em que Jair Bolsonaro foi derrotado. Disse que, conforme os resultados obtidos pela Comissão de Fiscalização do Ministério da Defesa, tem certeza de que não existiu qualquer fraude relacionada ao sistema eletrônico de votação. O relatório do Ministério da Defesa, que mostrou a lisura do primeiro turno, só veio a público no dia 9 de novembro, depois do encerramento das eleições presidenciais. Perguntado sobre a divulgação do documento, Carlos Batista Nogueira Júnior disse que ouviu que houve uma determinação para não divulgar o relatório de fiscalização do sistema eletrônico do primeiro turno, que não se recorda quem teria falado sobre o pedido para atrasar a divulgação do relatório. Batista Júnior afirmou ainda que na reunião do dia 1º de novembro de 2022, 2 dias depois do segundo turno de votação, ele,
o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o comandante do Exército, general Freire Gomes, e da Marinha, almirante Almir Garnier, além do advogado-geral da União, Bruno Bianco, expuseram ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que não tinha ocorrido fraudes nas eleições, que todos os testes realizados não constataram qualquer irregularidade e que era preciso reconhecer o resultado das eleições, com o objetivo de acalmar o país. Que Bolsonaro perguntou ao então advogado-geral da União se haveria algum ato que se poderia fazer contra o resultado das eleições. O ex-comandante da Aeronáutica confirmou, ao longo do depoimento, as declarações prestadas pelo ex-comandante do Exército, general Freire Gomes. Os dois prestaram depoimento em dias diferentes. Carlos Batista Nogueira Júnior afirmou que o general Freire Gomes advertiu Bolsonaro de que o prenderia caso ele atentasse contra a democracia. Batista Júnior disse que em uma das reuniões após o segundo turno de votação, quando se discutiu a trama golpista, Freire Gomes deixou claro a Jair Bolsonaro que os institutos Garantia da Lei e da Ordem e Estado de Defesa não serviriam para manter o então presidente da República no poder após 1º de janeiro de 2023, que Bolsonaro ficava assustado, que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, também tentava convencer o então presidente a não utilizar os referidos institutos e que em uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente da República, após o segundo turno das eleições, depois de o presidente Jair Bolsonaro aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto na Constituição, GLO ou Estado de Defesa ou Estado de Sítio, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. No depoimento, Freire Gomes não citou esse fato. O ex-comandante da Aeronáutica afirmou ainda que em outra reunião dos comandantes das forças com o então presidente da República, deixou evidente a Bolsonaro que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término de seu mandato, que deixou claro a ele que não aceitaria qualquer tentativa de ruptura institucional. Assim como Freire Gomes, o ex-comandante da Aeronáutica também comentou a disposição do então comandante da Marinha, Almir Garnier, em apoiar Bolsonaro na trama golpista. Batista Júnior disse à PF que em uma das reuniões com os comandantes das forças, após o segundo turno das eleições presidenciais, dentro do contexto apresentado pelo então presidente Jair Bolsonaro de possibilidade de utilização dos institutos jurídicos da GLO e do Estado de Defesa, o então comandante da Marinha afirmou que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro, que tal posição do comandante da Marinha foi dissonante dos demais comandantes do Exército e da Aeronáutica. Batista Júnior afirmou ainda que utilizou uma estratégia para ganhar tempo e evitar que o então presidente assinasse alguma medida de exceção que subvertesse o Estado de Direito e que insistiu que não haveria qualquer justificativa para a decretação dessas medidas. Batista Júnior contou que em dezembro foi procurado pelo general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que Heleno comunicou que teria que voltar às pressas para Brasília para uma reunião de urgência com Bolsonaro, que na conversa o depoente afirmou de forma categórica ao general Heleno que a Força Aérea Brasileira não anuiria, não apoiaria qualquer movimento de ruptura democrática, que o general Heleno ficou atônito. Indagado se o posicionamento do general Freire Gomes foi determinante para que uma minuta do decreto que viabilizasse um golpe de Estado não fosse adiante, Batista Júnior respondeu que sim, que caso o comandante tivesse anuído, apoiado, possivelmente a tentativa de golpe de Estado teria se consumado. Batista Júnior afirmou ainda que as pressões para anuir uma possível ruptura institucional não se limitaram às redes sociais, que o depoente foi interpelado pela deputada federal Carla Zambelli com a seguinte indagação: "Brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão", que em seguida o depoente disse: "Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade", que o depoente reportou tal fato ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, e que o ministro disse a ele que foi abordado por Carla Zambelli de forma semelhante. Assim como o general Freire Gomes, o comandante da Aeronáutica afirmou no depoimento que sofreu ameaças e ataques nas redes sociais por não ter aderido à tentativa de golpe.
A defesa de Carla Zambelli afirmou que ela desconhece os fatos envolvendo a minuta, que reitera que jamais concordaria com algo irregular, imoral ou ilícito, que não se recorda do fato reportado e que, se porventura pediu acolhimento, o fez por causa da derrota nas eleições, apoio que, segundo a defesa, seria perfeitamente plausível naquele momento. As defesas de Augusto Heleno e Almir Garnier não deram retorno ao nosso contato e não conseguimos contato com a defesa de Paulo Sérgio Nogueira. A Polícia Federal intimou para depor mais 25 militares e civis. 14 usaram o direito constitucional e permaneceram calados. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, depois. E afirmou à Polícia Federal que ele questionou o resultado da eleição no TSE porque foi pressionado por Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos que recorreram ao direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo. O general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que também foi comandante do Exército, e o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, também não responderam às perguntas da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe. Ficaram em silêncio também Augusto Heleno, ex-ministro da Segurança Institucional, e o coronel do Exército Marcelo Costa Câmara. Para não responder a questionamentos, os depoentes alegaram que não tinham tido acesso à íntegra dos processos. Entre os que responderam às perguntas estava Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido pelo qual Bolsonaro tentou a reeleição. Valdemar afirmou que não participou de reuniões com ministros de Estado do governo Bolsonaro. O presidente do PL disse à PF que não estava presente na reunião de Bolsonaro com ministros e militares do alto escalão em julho do ano passado. Valdemar foi questionado sobre a fala de Bolsonaro na reunião, quando o ex-presidente afirmou, sem provas, que houve fraude nas eleições de 2022. A PF, Valdemar afirmou que não concorda com a fala do presidente Bolsonaro, pois já participou de várias eleições e nunca presenciou nada que desabonasse o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, orientou a bancada do partido a votar contra a implementação do voto impresso. Em 2022, após o segundo turno das eleições, o PL entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. Para pedir a invalidação dos votos de mais de 250 mil urnas, o partido entregou ao TSE um relatório elaborado por uma consultoria privada, o Instituto Voto Legal. No depoimento, Valdemar disse que foi pago aproximadamente R$1 milhão ao Instituto. Questionado sobre de quem foi a ideia de contratar o Instituto Voto Legal, Valdemar declarou que a ideia surgiu entre os deputados do Partido Liberal e do então presidente Jair Bolsonaro, e que o então ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, indicou que procurassem o Instituto Voto Legal, pois poderiam ajudar. O Instituto não encontrou nenhuma prova das supostas fraudes no sistema eleitoral. O então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, multou o PL em R$22.900.000 por má-fé na apresentação do documento. A Polícia Federal também perguntou a Valdemar se desde o início da contratação do Instituto já havia sido pactuado a produção de um relatório sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Ele respondeu que sim, pois foram contratados para isso. Todavia, nunca foi apresentado nada consistente. O presidente do PL também foi indagado se foi encontrado alguma irregularidade que colocasse em risco o resultado do primeiro turno das eleições 2022. E respondeu que não. E por que então ele entrou com a ação? Valdemar respondeu que quando houve o vazamento do relatório contratado pelo partido, os deputados do PL e o então presidente Bolsonaro o pressionaram a ajuizar tal ação no TSE. O presidente do PL também foi questionado pela Polícia Federal sobre as chamadas minutas do golpe.
Valdemar respondeu que recebeu os documentos de uma pessoa que não era identificada. Valdemar disse que sempre descartou os documentos recebidos, pois eram apócrifos, não tinham assinatura. Indagado quando e onde triturou documentos, respondeu que descartou os documentos na sede do partido. Outro depoente é o general de brigada reformado, Laércio Virgílio. A PF investiga o general sob a suspeita de participar de um núcleo de oficiais de alta patente que influenciava e incitava apoio de militares à tentativa de golpe, para manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder. O general negou ter participado de qualquer plano de golpe de Estado. Os agentes apresentaram áudios de conversas do general Virgílio com Ailton Gonçalves, um militar que tinha sido expulso do Exército. Num dos áudios, Virgílio afirma: tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele. Virgílio confirmou que tinha sido o autor do áudio e que não sabe dizer como se daria uma suposta prisão do ministro, porque estava na reserva desde 2000 e apenas deu sua opinião em relação a esse fato. No depoimento do militar da reserva Cleverson Magalhães, a Polícia Federal indicou que numa reunião em novembro de 2022, militares podem ter definido um orçamento de R$100 mil para custear a vinda de manifestantes a Brasília. A Polícia Federal já tinha apontado que o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira pediu esse mesmo valor a Mauro Cid para organizar os atos antidemocráticos. Nós não conseguimos contato com Ailton Gonçalves Barros e com as defesas de Laércio Virgílio e Rafael Martins. A defesa de Valdemar Costa Neto afirmou que ele não vai comentar o caso. A defesa de Cleverson Magalhães declarou que ele não participou nem tomou conhecimento de negociações para um golpe. A defesa de Jair Bolsonaro não retornou ao nosso contato. Deus sara esta nação. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. Deus sara esta nação com teu poder, com o óleo da tua unção. De uma forma especial.